esses homens descem. 4 homens descem um paralítico. E o Evangelho diz que Jesus, vendo a fé de quem? Daqueles 4. Curou o paralítico. Eu não vou ler aqui não, senão não termino hoje. Vou andar mais depressa. Veja, Jesus cura o paralítico por causa da fé daqueles 4. Aqui tem uma mensagem importante. A salvação, ela é pessoal, mas não é individual. A minha relação com Deus é pessoal, mas não é isolada. É no nós da igreja, da comunidade. Veja, Deus, quando quis salvar a humanidade, e a Lumen Gentium recorda isso, Deus, quando quis salvar a humanidade, formou um povo. Esse povo, que é o povo de Israel, era imagem, preparação para o verdadeiro povo, o povo definitivo, a igreja. Deus, senhores, não fez aliança com vocês, nem comigo. Deus não fez aliança comigo. A aliança é com a igreja. É o povo da nova e eterna aliança. É a igreja que Deus falou hoje de manhã. Veja, nossos irmãos no Ambão, solenemente, como Esdras, lá no Antigo Testamento, proclama a palavra de Deus. É Deus falando para a igreja, para o povo dele. É Deus, veja, é o Senhor falando à sua esposa. E depois celebramos a Eucaristia, o sacrifício do Cordeiro, o sacrifício da nova e eterna aliança, a aliança de Deus com o seu povo. Quer entrar na aliança? Tem que entrar no nós da igreja. Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. Fora da igreja não há salvação. É esse o significado. Fora do nós da igreja, do corpo de Cristo, estamos perdidos. Estamos no escuro. Não estou dizendo que quem não é católico não se salva. Não é este o sentido. Nunca foi. Nunca foi. Nunca foi doutrina da igreja, nunca, de concílio nenhum, que quem não é católico não se salva. Isso é heresia. Pio XII excomungou um teólogo norte-americano por causa disso. Porque ele teimava que quem não era católico não podia se salvar. O Papa o corrigiu, mas ele era mais Papa do que o Papa e não aceitou. O Papa o excomungou. No meu blog eu coloquei lá uma vez o nome desse teólogo e a história toda. Mas vejam bem, nunca foi doutrina. Podem procurar nos padres da igreja. Nunca foi doutrina que quem não é católico não se salva. A doutrina é que fora da igreja não há salvação. E não é a mesma coisa, não, senhores. A doutrina é que fora da mediação de Cristo, e Cristo é cabeça da igreja, então também fora da igreja, que é corpo de Cristo, não tem salvação para a humanidade. Toda salvação só é possível porque Cristo se fez homem e porque a igreja, que é corpo e esposa de Cristo, é ministra da salvação. Olhe na missa. Por quem é que a gente reza na missa? A gente reza na missa pelos vivos, pelos mortos, por aqueles cuja fé só vós conheceis. A gente reza pelos nossos irmãos e por todos os outros que adormeceram em Cristo. A igreja é ministra da salvação para todos. Cuidado, viu, novo Israel, para não cair no erro do antigo, de olhar para o próprio umbigo e pensar: a salvação é só para nós. Nós somos ministros da salvação. O desejo de Deus é que todo mundo crê em Cristo. O desejo de Deus, isso aí vocês não tenham medo nem vergonha de dizer. O desejo de Deus é que todo mundo, conhecendo Cristo, seja batizado e entre na sua igreja. E a igreja de Cristo é a igreja católica, em comunhão com o sucessor de Pedro e os bispos em comunhão com ele. Ponto e basta, o resto é conversa mole. Esse é o desejo de Deus. Mas esse povo de Deus é um povo sacerdotal, é um povo que intercede, reza, pede pela salvação do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Não é dizer: Senhor, olha, eles não são católicos, manda tudo para o inferno, mostra a tua justiça. Jesus vai dizer: vocês não sabem de que espírito são. Igual ali a João e Tiago, os Boanerges.
que queriam mandar fogo do céu sobre os samaritanos. Então vejam, a igreja existe para a salvação do mundo. Então a igreja é o lugar da salvação. É a comunidade, o povo que Deus reuniu. O povo que Deus, sem merecimento nenhum, agraciou, redimiu em Cristo. E aqui, eu não vou ler o resto dessa conferência, vocês depois leiam o resto, mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Vejam, não se iludam. Se querem encontrar Cristo de verdade, não o Cristo da cabeça de vocês, não uma ilusão, vocês o encontrarão no nós da igreja. Na igreja católica. Fora da igreja vocês encontram o Cristo da cabeça de vocês, do tamanho de vocês, feito à imagem e semelhança de vocês. Um Cristo bonzinho, mansinho, bestinha, que diz amém para tudo o que vocês querem. O Cristo verdadeiro que incomoda, o Cristo verdadeiro que diz isso não pode, isso não é lícito. O Cristo verdadeiro que nos converte é o Cristo crido, adorado e anunciado pela igreja. Pela igreja. Outra coisa importante compreender, esta igreja não existe nas nuvens. Esta igreja não é a Basílica de São Pedro. O católico tem o cacoete, de quando pensa igreja, pensa logo na Basílica de São Pedro. Não! A igreja, olha a igreja aqui reunida, a igreja tem cara, tem cheiro. Veja. E muda o rosto e o cheiro, dependendo da região. Tá certo? A igreja de Cristo não é nas nuvens. Cristo não é o homem desencarnado, é o Deus encarnado. Atenção para isso. Quando eu digo no credo, creio na igreja. Creio na igreja. É essa aqui. E é difícil crer, viu? É difícil. É difícil crer em Deus. É mais difícil crer que Cristo é Deus. E difícil mesmo é crer na igreja. É por isso que eu digo, eu creio. Eu creio. Porque simplesmente com os olhos da carne eu não vejo. Eu vejo aquele que é chato, aquele que é fofoqueiro, aquele que é intolerante, aquele que é ganancioso, aquele que é carreirista, aquele que tem vida dupla. E isso é a igreja? É. Ou crê nessa, ou não tem outra para crer. Por exemplo, a igreja para vocês que estão neste seminário, qual é? É esta. Ou vocês creem que vocês são irmãos, que o amor de Cristo os uniu, porque irmão a gente não escolhe, a gente escolhe amigo. Irmão é Deus que dá. Pois bem, Cristo, o Senhor, lhes deu uns aos outros. Ou vocês creem que esta assembleia aqui é a igreja de Cristo, e eu devo amá-la, devo reverenciá-la, devo edificá-la, ou, senhores, não tem outra igreja para crer? É a Cúria Romana a igreja? Não. São os bispos reunidos à igreja? Não. A igreja é a comunidade de cristãos onde ela estiver. Unida a seus pastores, na escuta da santa palavra de Deus e celebrando os sacramentos, sobretudo a Eucaristia. Pode olhar que a igreja é isso. Sempre foi isso, será sempre isso. Então não é fácil crer na igreja. Agora prestem atenção, eu já vou terminar. Essa igreja, nosso Senhor, na sua misericórdia, veja, deixou algumas referências para nós todos. Nas igrejas particulares, o bispo, aquele que no dizer de Santo Inácio de Antioquia, preside no lugar de Deus. Veja, atenção aqui, viu, meninos? Vocês vão ter bispos que vocês vão dizer assim, que maravilha o meu bispo. E vão ter bispos que vão dizer, mas que desgraça esse bispo. Vejam, não interessa o nome do bispo, nem a linha do bispo, nem as doidices do bispo. É o bispo. É o bispo. Se for fácil o convívio com ele, graças a Deus.
Se ele for um homem equilibrado, aprumado, Deus seja louvado. Se for um homem de fácil trato, que beleza. Mas se não for nada disso, eu, mesmo sofrendo, devo vê-lo na fé. Não é dizer que maravilha, quando ele não é. Não é mentir. Mas este que nosso Senhor nos colocou como bispo, eu devo me esforçar para dentro do Evangelho e dentro daquilo que é a comunhão da igreja, trabalhar com ele, sabendo que sou cooperador da ordem episcopal. Na fé, isso é um salto na fé. Só rezando a gente consegue isso. Então, na diocese, na igreja local, é o bispo que encarna o nós da igreja. E para a igreja espalhada pelo mundo inteiro, é o ministério petrino. É uma doença do coração e uma doença da fé. Alguém querer ser mais papa que o papa. Vejam, o referencial da unidade na igreja de Cristo é o bispo de Roma. Só a Pedro Cristo entregou as chaves. Entregou aos 12. Pode olhar em Mateus 10. Em Mateus 18. 18. O que ligardes, diz aos 12, eu ligo. O que desligardes, eu desligo. Pode olhar, Mateus 18. E antes, em Mateus 16, dá só a Pedro. O que tu ligares. Então é Pedro e Pedro com os outros, com os 12. É o Papa e o Papa como cabeça do colégio episcopal. Então existe, por misericórdia de Cristo na igreja, um ministério que garante o nós. Onde é que nós estamos? Ubi Petros, ibi Ecclesia. Onde é que está o nós? Onde estiver Pedro. E quando Pedro tomar decisões que eu não gosto, eu devo, na fé, acolher. Na fé. Aí é que está a questão do obséquio da minha vontade, do obséquio da minha inteligência. O que é esse tal de obséquio? Eu dizer, eu faria diferente, a minha sensibilidade é diferente da sensibilidade desse Papa. Vamos ter um novo Papa, fica todo mundo aperreado. Por quê? Porque todo mundo gostaria que fosse um Papa à nossa imagem. Olha que doidice. Papa bom é o que for a minha imagem, é o que me representar. Mas o Papa não é para representar você. Representar você é o seu deputado, no qual você votou. O Papa é para representar Cristo, senhores. É para representar a tradição apostólica. O Papa é para isso. Você não tem que ter simpatia pelo Papa. Não é obrigado a ter simpatia. Não é? Não é obrigado a dizer como é lindo. Bento XV era feio que doía. Veja, é o Papa. É o Papa. Tá certo? Então, mas você é obrigado a aderir ao ministério dele. Aquilo que é de fé, você aderir como sendo de fé. E o que não for de fé, eu aderir com o obséquio da minha vontade. Eu sei que não é de fé, mas eu não tenho direito de sair por aí difamando e dizendo o meu dissenso, semeando a cisânia na igreja. Isso fazem os que não têm fé. Isso fazem os imanentistas aí de fora. Isso quem tem fé não faz. Quem ama a igreja não faz. Então, cuidado, meus filhos, para nunca se apartarem do nós da igreja. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias de Deus, fundou um povo. Um povo. Nós somos esse povo. O povo do Pai, o povo de Deus. O corpo do Filho, o corpo de Cristo. O templo do Espírito. E esse povo, Jesus entregou a Pedro. Entregou a Pedro. E aos bispos em comunhão com ele. Todos aqueles na história que se apartaram disso, apartaram-se da igreja, da comunhão visível do nós da igreja.
Que Deus os livre disso. Que Deus os livre do pecado de teimosia, de soberba, de apego às próprias ideias e visões de um modo que se excluam da comunhão do nós da igreja. A igreja não é um bloco monolítico, nós somos diferentes. Agora, tem de existir limites, fora dos quais eu rompo com a comunhão. Em outras palavras, a diversidade não pode degenerar em divisão, como a unidade não pode ser confundida com uniformidade. Nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. Quem acha que um tempo foi, não sabe, repito, não sabe história da igreja. Então a gente, por que eu estou dizendo isso? Por causa dessa história do nós, que aparece aqui no Evangelho, né? E porque vocês serão padres num tempo assim de muita... Nós estamos num período de pós-concílio, e toda vez, depois de um concílio, minha Nossa Senhora, até que a poeira baixe, e a poeira está longe de baixar. Nós estamos ainda num tempo de, os teólogos chamam, o receptio do concílio. Porque você tem a celebração do concílio, e depois o tempo da digestão, o concílio entrar na vida da igreja. E quem é que controla isso? Ninguém. É o Espírito de Deus. Vocês não creem, não, que o Espírito de Deus age na igreja? Que o Espírito de Cristo dirige a igreja? Então, esse tempo vai... Por exemplo, um concílio que teve uma receptio impressionante e maravilhosa, o concílio de Trento. Foi tão grande que a igreja passou praticamente 500 anos sem precisar de outro concílio. Ele entrou na vida da igreja. Agora vem a receptio do Vaticano II. E há tensões, sim. Há modos diferentes de perceber, há sim, uns mais legítimos e outros menos legítimos. Aqui então é importante olhar Pedro, olhar o ministério visível que encarna, que personifica o nós da igreja. O nós. Cuidado, para que tenham sempre uma visão de católicos, de fé, de serenidade. Termino dizendo a vocês uma coisa. Quando eu era criança, uma vez, papai sempre rezava com a gente todo dia. Papai está vivo ainda, graças a Deus. Mas rezava conosco todos os dias. E um dia ele disse: meus filhos, eu não sei quanto tempo eu vou viver neste mundo, mas uma coisa eu queria pedir a vocês. Eu não tenho muito dinheiro para deixar para vocês, não. Tem a formação que eu dei, o caráter, tem a educação que eu dei. Mas, sobretudo, o que eu queria pedir a vocês era isso. Aconteça o que acontecer na vida de vocês, nunca, por motivo algum, deixem a Igreja Católica. Ela é a Igreja de Cristo. Veja, e meus pais, na simplicidade deles, ensinaram isso. Estar na Igreja Católica é estar em comunhão sincera com o sucessor de Pedro. Porque nele se encarna o nós da igreja. O nós do povo de Deus. Tire a comunhão com o ministério petrino e é tiro para todo lado. Ninguém sabe quem é quem e ninguém sabe mais onde está o eixo que nos guia. E Satanás rola de rir. Rola de rir. Então, senhores, que nós saibamos viver o nós aqui entre nós, vendo no meu irmão o irmão, vendo no meu irmão a igreja. Eu não suporto mais o seminário, eu já estou cheio, não suporto mais mater eclésia, não suporto mais todo dia a mesma coisa. Pois é, reze, meu irmão. É esse nós, nesse nós, que a igreja se manifesta agora. É essa igreja que você deve amar. É nessa igreja que você deve escutar a vontade de Deus. É nessa igreja que você deve dizer o seu sim ao Senhor. Ou é essa, repito, ou não tem outra. Ah, mas aquela da parede do quadro com a basílica é tão bonita, a Basílica de São Pedro. É, mas ali não é a igreja. Sinto muito. Ali é só a Basílica de São Pedro.
que nem é a cátedra de Pedro, porque a cadeira de Pedro está no latrão. Ali é somente uma basílica sepulcral, ou seja, é um grande túmulo, um grande monumento sobre o túmulo de Pedro. Então, vamos dar um jeito na cabeça da gente para colocar o foco no lugar certo. O nosso auxílio está no nome do Senhor.